Nos destaques do Panorama CBN, eu conto para você que o Brasil perdeu hoje a referência, a pioneira e o ícone da TV brasileira, a jornalista Glória Maria. Na política, o senador Marcos Duval diz que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a aplicar um golpe de Estado. Mas depois aí da repercussão do caso, o senador voltou atrás, mudou de versão e no final do dia teve que dar explicações para a Polícia Federal. E o ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira foi preso hoje após desrespeitar medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E na decisão que determinou esta prisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o ex-parlamentar agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões judiciais. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. E esse dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, Rainha do Mar, vai ficar marcado também pela partida de um ícone da TV brasileira. E eu estou me referindo à jornalista Glória Maria, que morreu hoje no Rio de Janeiro. Ela tratava um câncer. A jornalista recebeu o diagnóstico da doença no pulmão em 2019 e, na época, foi tratado com sucesso com imunoterapia, mas, em seguida, teve metástase no cérebro. Por causa disso, em meados do ano passado, ela começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, mas infelizmente esse tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória Maria estava internada desde o dia 4 de janeiro no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para dar continuidade a este tratamento. E desde dezembro, ela estava afastada da TV Globo para cuidar da saúde. Glória Maria deixa duas filhas, Maria de 15 anos e Laura de 14, que ela adotou em 2009, durante um trabalho voluntário na Bahia. E por causa da morte da jornalista, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou luto oficial no estado de 3 dias. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você parou em frente à TV para ver alguma reportagem da Glória Maria, né? Até porque ela é uma das maiores jornalistas brasileiras e foi pioneira inúmeras vezes, não só na profissão, mas na vida, e também inspirou muita gente, principalmente pelo fato dela ser mulher, negra e romper várias barreiras. Ela lutou contra o racismo diversas vezes e, ao longo da carreira, ela não se intimidou. Glória Maria era filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Mata. E, durante a infância e adolescência, ela estudou inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola. E em 1971, ela foi levada por uma amiga para ser radioescuta da TV Globo no Rio de Janeiro. Só para te situar, a radioescuta é um setor do jornalismo onde as informações iniciais de qualquer caso chegam e aí o repórter precisa apurar essa história para entender melhor, até para ter uma dimensão do assunto. E nessa época, ela chegou a conciliar os estudos na Faculdade de Jornalismo da PUC-Rio com o emprego de telefonista da Embratel. E depois disso, o resto é história que você viu aí na sua telinha. Ela fez de tudo. Glória Maria foi pioneira inúmeras vezes. Ela é considerada a primeira repórter negra da TV brasileira em uma época em que tudo era ainda mais difícil. Ela também foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional em 1977. Antes, os repórteres não apareciam na TV.
E durante a carreira, ela mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Ela passou por programas jornalísticos como o Jornal Hoje, Bom Dia Rio e RJTV. E a partir de 1986, ela integrou a equipe do Fantástico, programa que ela também apresentou entre 1998 e 2007. E desde 2010, ela estava na equipe do Globo Repórter. Ao longo aqui deste episódio, eu vou relembrar com você alguns desses momentos icônicos. Mas antes, eu preciso esclarecer uma coisa. Provavelmente você deve ter achado estranho que em nenhum momento eu falei a idade de Glória Maria, né? E tem um motivo. Ela nunca revelou e não é agora que eu vou fazer isso, né? Em 2020, Glória Maria participou do programa Que História é Essa? Porchat do canal GNT. E claro, ela falou sobre essa lenda da idade dela. E eu separei aqui um trechinho desse momento para você ouvir e entender por que você não vai saber a idade real de Glória Maria. O que vocês querem que esteja escrito na sua lápide? Eu botaria assim, primeiro que não vai ter aquela do ano tal ao ano tal que vem na lápide. Isso aí fora. Não queremos data. Nasceu tanto e morreu tanto. Nem pensar. Só o dia. Aí eu só ia botar assim, a mulher que morreu sem idade. A mulher que morreu sem idade. Porque ninguém jamais. Só o RH da Globo. Não sabe? Porque pegou fogo anos atrás, não tem mais nada. Não tem mais registro. Pronto, agora sim. E o Google não sabe de nada. Google não sabe nada. Ela comprou o Google, você acha? Ela comprou. Querido, o Google diz que eu sou do interior de uma cidade da Bahia. Eu sou carioca de Vila Isabel. Olha. Panorama CBN. Obviamente que a partida de Glória Maria não passou despercebida no Brasil. Autoridades do governo federal, parlamentares e ministros lamentaram a morte da jornalista. O presidente Lula, por exemplo, diz que recebeu com muita tristeza essa notícia e falou que Glória Maria foi uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Além disso, ele destacou que ela foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo e entrevistou grandes nomes e deixou a sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. Já o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que, com a morte de Glória Maria, o jornalismo perdeu um dos seus rostos mais conhecidos e respeitados. Inclusive, hoje pela manhã foi feito um minuto de silêncio em homenagem à jornalista no Senado Federal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também se pronunciou. Ela emitiu uma nota de pesar pela morte da jornalista e no texto a ministra disse o seguinte, abre aspas, por meio século, nos acostumamos a ver uma mulher forte que enfrentou preconceito social e racial, reportando as principais notícias do Brasil e do mundo. A ministra ainda disse que farão falta ao país o carisma, a clareza e a competência de Glória Maria. E ela também desejou conforto à família e aos amigos, com a certeza de que o exemplo de Glória Maria vai inspirar novas gerações de jornalistas, fecha aspas. Ministros do governo Lula também se manifestaram e eu vou destacar aqui para você a fala da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ela publicou em uma rede social o seguinte: no dia da Rainha das Águas Iemanjá, Glória Maria nos deixou. As águas rolaram nos olhos e corações de milhões de brasileiros que certamente amavam e admiravam essa que foi uma mulher negra pioneira em muitas conquistas. Ainda segundo a ministra, Glória deixa um legado imenso, inaugurou um estilo próprio e conquistou com muito talento e trabalho um lugar de destaque no jornalismo nacional e internacional. Claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre essa perda irreparável que pegou todo mundo de surpresa. A gente ouviu durante a programação amigos da Glória e também pessoas que hoje têm algum destaque na TV e que de alguma forma, estão neste lugar porque Glória Maria rompeu barreiras lá atrás. A atual apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, disse em entrevista à CBN que Glória Maria sempre foi uma referência, sobretudo para os profissionais negros. Ela disse que a presença da colega na televisão abriu portas importantes e permitiu que muitas pessoas pudessem sonhar em fazer o mesmo. Eu fui
pegar muito de surpresa. A Glória é muito referência e tenho a agradecer, assim, pela existência dela e por essa porta enorme. Ela abriu para mim e para outras. A comentarista da CBN, Globo News e do jornal Globo, Flávia Oliveira, também enalteceu a importância de Glória Maria para gerações de jornalistas. Ela destacou que a colega é uma encarnação da coragem profissional e feminina. Ela fazia denúncia, apresentava, andava de roda gigante, montanha-russa. Ela se lançava, era um corpo a serviço de qualquer experiência jornalística, das mais lúdicas, as mais densas, dramáticas, de denúncia. Já a colunista do jornal Globo e crítica de televisão Patrícia Kogut disse que a morte de Glória Maria representa o desaparecimento de um pedaço da televisão brasileira. Ela ressaltou também o carisma da jornalista. E a Glória Maria, um símbolo da nossa televisão, assim, do jornalismo e da comunicação, né? Ela tinha um canal direto com o público reconhecia nela uma pessoa muito familiar, muito próxima. O apresentador Pedro Bial lembrou durante a programação da CBN das brincadeiras em relação à idade, já que Glória Maria nunca revelou o ano de nascimento. Segundo ele, a colega chegava até esconder documentos para manter esse segredo. O que eu acho que ela não tinha que dizer mesmo a idade dela, porque qual é a idade da eternidade? Né? Ela já era eterna em vida. Então, contar em anos a eternidade é uma coisa vã. O apresentador William Bonner disse à TV Globo que aprendeu a gostar de telejornalismo vendo as reportagens de Glória Maria e que ela deixou um legado para a profissão. Ela criou trilhas na nossa profissão. Ela inventou formas de fazer. Enfim, como brasileiro telespectador, eu tenho a compartilhar com cada um, claro, a tristeza, mas também esta certeza de que o trabalho dela permanece, de que a memória que a gente vai ter dela vai ser daquelas aventuras incríveis que ela fez, daqueles lugares fantásticos que ela trouxe pra gente, das histórias que ela contou com o talento que tinha para contar, com aquela espontaneidade, aquela naturalidade. Por fim, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também falou com a CBN e destacou a importância de Glória Maria como uma figura representativa para a comunidade negra. Glória Maria representava muito, vai continuar representando muito para todas aquelas meninas jovens negras que se olhavam ali e se sentiam representadas a cada matéria, a cada passo, a cada conquista que ela dava, né? Como eu falei para você, a trajetória de Glória Maria, um ícone da TV brasileira, foi marcada pelo pioneirismo. Enquanto mulher negra, ela sempre falava da importância do seu pioneirismo na luta contra o racismo. Inclusive, eu chamo a sua atenção pelo seguinte fato. Glória Maria foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos, que na época punia o racismo não como um crime, mas sim como uma contravenção. Para você ter uma ideia, a Lei Afonso Arinos foi criada em 1951 contra a discriminação racial. E na década de 1970, quando Glória Maria foi fazer uma reportagem, ela foi impedida de entrar pela porta da frente de um hotel no Rio de Janeiro. Foi aí que ela chamou a polícia e levou o gerente do hotel aos tribunais. Ela até contou essa história durante a série especial de reportagens sobre a Constituição Brasileira no Jornal Nacional no ano passado. E esse relato aqui é muito forte. Ouve só. Uma das histórias que você contou, que foi importante para o Brasil naquele momento, porque além de contar a história, você tomou uma atitude. Vamos acompanhar ali? Na madrugada de hoje, por volta de 1h da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel, o Rio Otton Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes, o senhor Chester Stanley Petronis, disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa, baseada na Lei Afonso Arinos. Foi um momento de muita dor, não é? Porque o racismo, ele dói na alma. Quem não é preto
nunca vai entender isso. E eu sabia que aquilo não podia acontecer. Eu não poderia ser discriminada, ser humilhada por causa da cor da minha pele. Porque na época que eu denunciei com a Lei Afonso Arinos, esse gerente do hotel, ele foi embora do Brasil. Só isso, não passou um dia na prisão. Não, foi embora, acabou. Agora não. A gente tem como punir. Mesmo diante do racismo estrutural do dia a dia, ao longo das décadas de carreira, Glória Maria deixou a sua marca no jornalismo com entrevistas históricas e viagens memoráveis. O espírito de aventura e a curiosidade pautavam a carreira da jornalista Glória Maria. E ela fez de tudo, né? Durante as reportagens, ela escalou montanhas, fez travessias entre balões no ar, saltou do maior bungee jump do mundo. E em muitas das reportagens, ela mostrou diferentes povos, culturas e lugares do Brasil e do mundo. Mas vida de repórter não é fácil, ela enfrentou várias condições adversas. Mas ela nunca desistiu da reportagem. Algumas das matérias especiais dela acabaram gerando imagens históricas, até para o jornalismo brasileiro, e muitas também renderam vários memes. Em um dos mais icônicos, Glória Maria aparece fumando uma erva na Jamaica, onde ela teve uma experiência em uma comunidade Rastafari. E em seguida, ela é filmada em várias cenas completamente fora da casinha. E essa aí não foi a única viagem dela. A trabalho, a jornalista Glória Maria viajou para mais de 160 países ao longo da carreira. Ela começou a fazer isso com 16 para 17 anos, quando ela começou a trabalhar na TV Globo. Inclusive, ela tinha o sonho de ir à Lua e estava inscrita na NASA para fazer uma viagem. Glória Maria também cobriu momentos históricos do mundo, como, por exemplo, a posse do presidente americano Jimmy Carter, a Guerra das Malvinas e a invasão da Embaixada do Japão no Peru por um grupo terrorista. Ela foi a primeira mulher brasileira a cobrir um conflito armado no exterior. Mas antes aí de dar a volta no mundo, a estreia dela como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. E em depoimento ao Memória Globo, ela recordou essa experiência. Era um sábado que a gente estava saindo para almoçar, 1h30 da tarde, eu estava descendo pela parte dos fundos ali no segundo andar, aí ligaram o telefone, caiu o elevado da Paulo de Frontin, já não enche o saco, essa brincadeira. Aí tu, não, vamos, aí a gente voltou. E aí vão fazer como? Para apurar se é verdade ou não, se, né, não tinha setorista. Aí a gente foi no catálogo, olha que loucura, na lista telefônica para ver os moradores ali do Paulo de Frontin e ligar para saber se tinha acontecido. E o primeiro morador logo disse é verdade. Aí a gente foi para lá e depois a Globo mandou logo uma unidade, foi a primeira, uma das poucas entradas ao vivo, uma unidade móvel para lá. Ela também ficou conhecida por entrevistar celebridades. Em 1985, por exemplo, na estreia do Rock in Rio, a jornalista acompanhou a chegada da banda Queen. E ela entrevistou, sabe quem? Nada mais, nada menos que Freddie Mercury. E ela perguntou para ele se a música I Want You Back Free era dedicada à comunidade gay. Não, absolutamente não. Esta música foi escrita por John Deacon, que é bem casado e tem uns 4 filhos. Ela fala de todos nós, de alguém que leva a vida muito dura e só quer se libertar dos problemas que enfrenta. Em 1996, durante a passagem de Michael Jackson pelo Brasil, Glória Maria conseguiu tirar algumas palavrinhas aí do cantor. Ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. Thank you. Enfim, esse foi só um breve resumo da carreira brilhante de Glória Maria, que nos presenteou com todos esses momentos históricos e também com o pioneirismo. E sempre vai ser uma referência no jornalismo para todas as gerações.
O dia de hoje também foi bem agitado no noticiário político, principalmente por causa de uma história meio estranha e confusa contada pelo senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. Mas agora ele vai ter que dar esclarecimentos na Polícia Federal. E a história é a seguinte, presta atenção. Ontem, o senador Marcos Duval, que é aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, disse em uma live que foi coagido pelo próprio ex-presidente a aplicar um golpe de Estado. Marcos Duval disse que, ao ouvir a proposta, recusou e denunciou aí esta tentativa. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Depois da repercussão dessa informação que, se tiver provas de fato, é realmente uma bomba, hoje ao longo do dia, o senador mudou a versão da história várias vezes, principalmente após o ministro Alexandre de Moraes determinar que a Polícia Federal tomasse o depoimento do parlamentar no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Inclusive, enquanto eu gravo este episódio, ele está prestando este depoimento na Polícia Federal. Mas antes de ir até a PF, nesta tarde o senador concedeu algumas entrevistas para esclarecer melhor essa história, que na verdade acabou ficando ainda mais confusa. Aos jornalistas, ele voltou atrás nesta primeira versão de que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a aplicar um golpe de Estado e disse que a ideia de aplicar um golpe, na verdade, foi do ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira. Marcos Duval explicou que foi chamado por Bolsonaro para uma conversa em que só os três participaram e que teve até que estacionar o carro distante e foi levado até o Palácio da Alvorada em um carro da presidência. Mas ele disse que, ao chegar lá, a proposta de golpe foi feita apenas por Daniel Silveira. E ao dar aí essa nova versão sobre o caso, o senador foi questionado pelos jornalistas se não houve uma conivência do ex-presidente, que segundo ele estava presente nesta reunião e não se opôs a essa proposta golpista. Mas Marcos Duval disse que não acredita na conivência do ex-presidente. Porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele... é notória a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Tenho certeza que você está curioso para saber qual que era o plano do golpe, né? Então, a ideia, segundo Marcos Duval, era que ele gravasse uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, já que ele tem uma proximidade com o ministro. E nesta escuta ilegal, a ideia era flagrar uma declaração que colocasse o resultado eleitoral sob suspeita e, assim, reverter o resultado democrático e impedir a posse de Lula. Ele contou ainda que, após dizer que isso era ilegal, Daniel Silveira garantiu que eles dariam um jeito e ofereceriam equipamentos para isso, com direito a carro com escuta. Enfim, essa é a história, tudo bem confuso, e depois da divulgação desta nova versão, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do pai e classificou a tentativa de Daniel Silveira de algo inaceitável. Mas Flávio Bolsonaro disse que conversar sobre este assunto não é crime. Ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas. Hoje também Marcos Duval diz que iria renunciar ao cargo de senador após essa revelação bombástica, mas no final da tarde ele também voltou atrás. Segundo ele, após apelos de parlamentares e da própria equipe, ele mudou de ideia e vai continuar no cargo.
E falando em Daniel Silveira, hoje a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A prisão dele foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por causa de uma outra história. Segundo o ministro, o bolsonarista Daniel Silveira descumpriu medidas que foram definidas pelo STF, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. Daniel Silveira estava sujeito a essas medidas aí que eu contei para você, desde que foi condenado pelo STF no ano passado, em abril, por estimular atos antidemocráticos e atacar autoridades e instituições. A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares, como tornozeleira e multas, seguiram em vigor. E desde então, o STF já havia multado Daniel Silveira por descumprimento dessas medidas, mas não havia determinado ainda a prisão dele ligado a este caso. E isso aconteceu porque Daniel Silveira perdeu o foro privilegiado, porque ele perdeu o mandato de deputado. Foi aí que a Polícia Federal prendeu ele. E na decisão que determinou esta prisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que Daniel Silveira agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo também destacou que o ex-deputado danificou a tornozeleira eletrônica que tinha que usar e continuou atacando o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu mais de R$270 mil em espécie na casa do ex-parlamentar no momento da prisão. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,72% aos 110.140 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,30%, cotado a R$ 5,045. Isso aconteceu após 8 meses. Já o euro fechou o dia negociado com uma baixa de 0,97% aos R$ 5,504. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais.